Encontraram? Atos 3, eu vou estar lendo do 1 ao 10. Vamos lá. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda-te. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele mesmo, que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém? Um texto aqui muito poderoso, né? Mas eu não poderia começar a explanar essa palavra aqui antes de lembrar lá de Atos 1 e Atos 2, né? Porque lá em Atos 1, Jesus está dando as últimas orientações aos seus discípulos, né? Jesus, depois de ressuscitado, começa a dar as últimas orientações aos seus discípulos. Então, eles ficaram muito intrigados, né? E começaram a dizer a Jesus: quando tu restituirás seu reino? Né? Essa era o que os discípulos estavam pensando, né? Senhor, quando que vai ser restituído seu reino, né? Aqui na terra, né? Aqui em Israel. Aí Jesus olha para os discípulos e responde. E percebe que em Israel... E Jesus... Me perdi aqui. E Jesus olha para os seus discípulos e percebe que a demanda dos discípulos ainda era uma demanda política. Aí Jesus dá uma resposta top, né? Que Jesus, ele é top, né? Ele responde: não vos compete saber o dia nem a hora, mas fique aí em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. O que Jesus está dizendo aqui com essa palavra? Fique aí. Porque quem tem promessa só recebe quem fica. Quem sai fora não recebe a promessa. É quem fica, quem aguenta, quem está ali firme. Aquele que está firme, ele recebe promessa. Mas aquele que sai fora do propósito, ele não recebe promessa. É isso que Jesus está falando. Não convém saber o dia nem a hora. Só fique na posição. Amém? Jesus que fez Jesus aqui, ele fez uma promessa, né? Porque a promessa não é para quem sai, mas sim para quem fica, né? Porque quem vai sem Jesus não recebe, e quem fica, mas fica onde eu te mandei. Ou seja, onde Deus mandar, a gente tem que obedecer, tem que ficar, para que a promessa se cumpra, né?
Por que muitas das vezes a gente tem dificuldade em viver as promessas que Deus tem? Porque a gente não quer parar para ouvir o que Deus tem para dizer para nossas vidas, né? Muitas das vezes nós fica inquieto, nós quer ficar inquieto, né? E Jesus nos mostra aqui que fique quieto, aquiete aí, o dia e a hora eu sei, né? Basta você ficar posicionado. E lá em Atos 2 vai dizer, né? Que de repente, o de repente de Deus, né? De repente, por quê? Por que é de repente? Foi de repente. Porque de repente não tem uma hora certa. É de repente. Então, a qualquer momento, de repente de Deus está acontecendo na sua vida. Amém? Agora, o que depende é você estar no lugar certo. Porque Deus não marcou hora aqui. Jesus não marcou hora. Jesus falou assim, o de repente. De repente acontece. E muitas das vezes a gente fica inquieto porque a hora de Deus não é a nossa. A nossa nós quer para ontem. E Deus não. Deus diz, tenha paciência e espere. Porque a minha hora, que é o de repente de Deus. E se a gente sair fora, a gente perde a promessa, né? Que Deus tem em nossas vidas. Quando fala que o de repente de Deus, é por quê? Porque não depende de mim nem de você. Depende dele, exclusivamente dele, né? Jesus prometeu, né? Que você pode alcançar. Então, se ele prometeu, nós vamos alcançar. O que importa é estamos no lugar certo, né? Buscando o que é certo, o que vai preencher as nossas vidas, o que vai nos encher, não o que vai nos tirar, o que vai nos encher, o que está acrescentando em nossas vidas. Amém? Aí é que fala, disse Jesus, na hora certa vai acontecer. Jesus está dizendo, só fique aí, porque a hora, quem sabe, sou eu. A Bíblia diz que veio um som. Um som. Alguém aqui consegue sentir o som? O som é para quê? Ouvir. Veio um som. Veio um som de como um vento, né? Então Deus não está falando aqui que veio um vento. Não, veio um som de um vento. E se a gente não estiver atento para ouvir o que Deus tem para falar, o que Deus está falando conosco, a promessa passa batido. A bênção passa batido, porque nós temos que aprender. A nossa dificuldade é sentar e esperar, né? Ficar firme. Essa é a nossa dificuldade. As coisas estão apertando, logo a gente já quer desistir, já quer sair fora, porque há uma dificuldade, uma resistência para nós conseguir esperar pelo tempo de Deus, né? Então veio um vento, né? E o som de um vento, né? E que a gente quer receber promessa, mas não está disposto a ouvir. Temos que aprender a sentar e ouvir a palavra de Deus. E que veio um barulho de um vento veemente que encheu toda a casa. Encheu toda a casa. Não foi encheu um nem dois, encheu toda a casa, né? E todos foram cheios desceram línguas repartidas como de fogo sobre as cabeças, Você consegue ver o que tem na sua cabeça? Mas se tivesse algo na minha cabeça, vocês conseguiam ver, certo? Então, o que Deus derramou na minha cabeça, na sua cabeça, é para que os demais possam ver. Amém? O que Deus derramou na minha vida, na sua vida, é que os demais possam ver. Não é que nós mesmos pode não ver. Mas é necessário que o nosso vizinho vê, o nosso irmão vê, nosso familiar vê, nosso colega de trabalho vê a glória de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que fala, desceu sobre as cabeças. Ou seja, eu não vejo o que está na minha cabeça, mas outro que está do meu lado vê.
né? Eu vejo o que está na cabeça do outro, né? Então, desceu línguas partidas como de fogo nas cabeças. Amém? As pessoas têm que ver verdadeiramente Deus, que Deus é com você. Tem algo que carrega que o céu e que o céu derramou sobre nós. Os demais têm que ver que nós carregamos algo diferente, algo que Deus derramou sobre a nossa vida. Fala assim, aquilo não é dele, aquilo é Deus na vida dele. Então Deus tem que ver, para que nós tenhamos uma vida comprometida e avivada, igual é o tema da campanha, com Deus, os demais têm que ver isso em nossas vidas. Amém? Deus nos chamou para viver revestido daquilo que nós temos. Já estou lá na outra parte, isso aqui é depois. Agora nós vamos lá para Atos 3. Atos 3. Pedro e João subiram. Pedro e João o quê? Subiram. Lá em Atos 1, nós vimos, em Atos 2, nós vimos que eles foram cheios do Espírito Santo. Mas aqui eles subiram ao templo para orar. Eles estavam cheios, mas eles sabiam que eles precisavam orar. Amém? Ou seja, o que isso aqui a palavra está falando? Por mais que nós estejamos cheios do Espírito Santo, nós estejamos avivados, nós está comprometido, mas nós temos que saber que nós temos que orar, tá? Em oração. Eles aqui saiu lá de Atos 2 para Atos 3, Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Ou seja, eles não esqueceram que tinham que orar. Eles sabiam que eles tinham que estar no templo todo dia para orar, para se encher mais e mais. Não é porque eu estou cheio que eu tenho que parar. Não, é porque eu estou cheio mesmo que eu tenho que encher para transbordar, para alcançar outras vidas. Amém? Aqui, eles subiram ao templo para orar, né? Na hora nona. E lá estava o concho, né? Esse concho era de nascença, né? O que esse concho estava esperando lá? O texto fala, né? Uma esmola. Ou seja, para ele estar lá, ele não foi sozinho. Alguém o levou e colocava lá todos os dias. A palavra fala que todos os dias alguém levava e colocava ele naquela porta, né, do templo chamado Formosa, para ele esmolar, né, ficar ali recebendo esmola. Mas o que ele não sabia é que ia chegar dois rapazes diferenciados, que tinha a glória de Deus transbordando na vida deles, né, para poder tirar ele daquele cativeiro. Amém? E aí a palavra nos diz que ele está lá sentado, né? Foi quando ele pediu a esmola para Pedro e João. A gente vê lá em Atos 1 que essa dupla aqui, todos os eventos de Jesus, ele estava junto, né? Pedro e João. Era Pedro, João e Tiago, né? Que é desde o início. Mas quando Deus colocou Pedro e João para servir a ceia, né? Quem já leu Atos todo lá sabe que Deus chamou Pedro e João para ir lá na casa do rapaz lá para arrumar ceia, para servir a ceia. Então Pedro e João, ou seja, Pedro e João, ele estava junto para servir e estava junto na hora de liberar as bênçãos. Ele estava junto para servir e estava junto para liberar a bênção na vida desse cônjuge. Porque fala aqui que quem é cheio do Espírito Santo, ele não perde a rota de oração. Ele está sempre firme. Eu estou cheio, mas eu quero me encher mais, né? Deus está te dizendo e me dizendo, né, nesta noite. Eu coloquei uma unção diferente sobre sua vida. Não foi só para você ficar aqui dentro, mas para buscar quem está na porta, quem está fora,
né? Pedro e João, eles chegaram para entrar no templo. Esse rapaz estava lá e vê que ele era aleijado desde quando nasceu, né? E ele está sentado ali pedindo esmola. E Pedro, fitando os olhos nele, e disse: olhe para nós. Por que olhe para nós? Foi Pedro que disse: olhe para nós. Porque a igreja não anda não é eu, é nós. Quem faz é nós, né? É a unidade, não é olha para mim, não, olhe para nós. Olhe para nós. Igreja é isso, é unidade, não é eu faço, eu canto, eu isso, eu aquilo, não. Nós, é nós, a igreja é nós. Amém? Eu gostaria de chamar um voluntário aqui, de preferência que aguente ficar sentado aqui, ó. Um jovem abençoado aí. Ninguém, gente? Vem cá, Cauã. Aê, Cauã, corajoso. Pode sentar aí, Cauã. Senta aí, de perninha cruzadinha assim, igual o concho. Isso. Aê, está abençoado já, em nome de Jesus. Então, esse concho, ele estava ali, ele esperava o quê? O que ele esperava naquela posição? O que ele queria? Esmola. Ele queria esmola, né? Ele queria esmola na mão dele, mas Deus queria curar as pernas dele, né? Então, muitas das vezes, Deus não entrega o que a gente quer, mas Ele entrega o que a gente precisa. Amém? Pedro e João falou para ele: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te entrego. Ou seja, ele estava querendo moeda, mas moeda, a esmola ia fazer, é algo passageiro. Muitas das vezes a gente está pedindo algo para Deus que é alegria momentânea. Não é algo que vai ser para sempre. Vai ser uma felicidade para sempre. Aqui, se eles colocassem a moeda na mão dele, ele ia ficar feliz, ia rir. Mas quando ele olhasse para as pernas, ele ia continuar do mesmo jeito ali. Ou seja, é uma alegria momentânea. Então, eles falaram para ele: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou, né? Que Deus queria curar as pernas dele. Deus não queria uma alegria passageira, dar uma alegria passageira para ele. Deus queria uma alegria permanente, né? Então, ele ficava ali esperando o quê? Uma esmola. Aí, quando Pedro e João falou para ele: olhe para nós. Por que olhe para nós? Ele estava de cabeça baixa, ele sentado, né? E Pedro e João em pé. Olhe para nós, que olha para nós, levanta a cabeça. Se nós queremos algo do Senhor, nós temos que levantar a nossa cabeça, querido. Deus não vai nos entregar algo se nós estiver de cabeça baixa, se lamentando. Entendeu? Deus vai nos entregar quando nós levanta a cabeça. A partir do momento, levanta a cabeça, olha para nós. Se levante. Não dê espaço para o inimigo não te derrotar. Se levante. Ergue sua cabeça, porque Deus está pronto a entregar, mas nós temos que nos posicionar, né? Nós temos que nos posicionar. Ele estava ali de cabeça baixa, esperando a esmola. E eles falaram: olhe para nós. Ou seja, se posiciona para receber o milagre. Se posiciona para receber aquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? Vai demorar um pouquinho, pode ficar aí. Então a gente temos que o quê? Nos posicionar. Se nos posicionamos, Deus está pronto para nos entregar. Agora nós se acovardar, cabeça baixa, murumbu, isso, aquilo. Não, levanta a cabeça, fala: eu sou filho de Deus e eu vou vencer, porque Jesus já venceu por mim naquela cruz. É isso que nós temos que pensar para nós ter uma vida avivada com o Senhor, né? Então, o versículo 4: fitando juntamente com João, disse: olha para nós, né? Pedro e João falou para aquele rapaz: olha para nós.
E ele o olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, né? Ele estava ali esperando receber alguma coisa. E eles falou: olha para nós, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. Né? O que ele fala? Ele falou assim, a fé de Pedro, aqui, que nem a gente vê que até a sombra de Pedro curava, né? A fé de Pedro, ele falava para ele: levanta-te e anda. Ele podia muito bem levantar e sair andando. Mas o que é a moral da palavra aqui, que nós entende? Aí vem aqui o versículo 7, versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo ouro, mas o que possuo, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Olhe para nós. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E tomando pela mão, o levantou. Amém? Porque muitas das vezes a gente só falando não resolve. A gente tem que dar a mão, acolher. Não é só falar. Não, acolhe, dê a mão, dê um abraço. Pegue pela mão, porque é tanta vida esperando só isso. A gente chegar e pegar pela mão e trazer. Porque Pedro aqui podia muito bem falar: levanta-te e anda. E ele ia levantar e andar. Mas não, pegue pela mão e o levante. Pegou pela mão direita e o levantou. E levou para dentro do templo. Quantas pessoas não passou naquele templo? Quantas pessoas não deu esmola para aquele rapaz, né? Mas Pedro e João eram diferenciados, eles carregavam a glória de Deus na vida deles, né? Então, quando nós carregamos a glória de Deus em nossas vidas, Deus nos dá autoridade para a gente resgatar uma pessoa que está caído, né? E por que o 7, tomando pela mão, né, ele levantou e andou. Pegou pela mão e levantou. Quando a palavra fala, lá em Atos 2, Atos 2, olhando para o céu, vê se é Atos 2 mesmo. Atos 2, fica aqui. Lá em Atos 2 fala que olhando para o céu, viu o céu estrelado. Aí quando ele fala pro rapaz: olhe para nós, porque eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, o que ele está querendo dizer com isso aqui? O que eu tenho, eu lhe dou. É porque quem olha para Jesus, ele vê quem está caído. Quem olha para Jesus, ele não tropeça em quem está caído, não. Ele vê quem está caído. E muitas das vezes nós tropeça em quem está caído, né? Nós passa, finge que não viu, vai embora, né? Mas quem olha para Jesus, ele vê quem está caído. Ele não está ali só preocupado com ele. Eles podiam muito bem passar e ir embora. Não, mas eles olharam com o olhar de Jesus para aquele jovem, né? E como eles carregavam a glória de Deus, Deus usou eles para eles tirar aquele jovem daquela escravidão, né? Porque a pessoa, a gente sabe que a deficiência não é igual o Valmir rolando tudo, não é fácil, né? A pessoa, desde nascença, numa cadeira de roda, não andar. E muitas das vezes a gente tem as pernas boas e fica reclamando, né? Que andou muito, que não sei o quê, que cansou. Das duas pernas saudáveis, a gente sabe que uma pessoa, desde nascença, sem andar, não é fácil. Vive aprisionada a uma cadeira, né? Ou aonde vai, alguém tem que levar.
Já pensou que maravilha para esse rapaz? Por isso que ele saiu pulando, saltando, gritando, louvando a Deus. Porque é assim que a gente faz quando a gente recebe algo do Senhor. A gente tem que louvar, saltar de alegria na presença do Senhor. Porque a gente temos vida, temos saúde, andamos para onde quer, vem, volta, vai. Então, agradeça a Deus pelo que você tem. Seja grato pela sua vida, pela sua família. Por tudo aquilo que o Senhor tem colocado na sua vida. Seja grato. Não murmure, não. Busque o Senhor de todo o coração. O coração grato gera tanta coisa em nossas vidas. Quando Deus vê que nós temos um coração grato. Porque tem tanta gente preocupado pelo que não tem, que esquece do que tem. Que esquece de usar o que tem, de agradecer pelo que tem, enquanto está preocupado pelo que não tem. Amém? A gente temos que agradecer pelo que temos. Hoje, o que eu tenho hoje é isso. Obrigado, Jesus. Eu tenho hoje é isso aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado pela minha família. É minha atribulada, mas é minha família, Senhor. E eu creio que vai melhorar. Eu creio. Amém? Então, vamos agradecer, vamos ser gratos pelo que temos hoje. Porque tantas pessoas queriam o que nós temos e não tem. E automaticamente não agradece pelo que tem. E às vezes a gente fica querendo o que o outro tem e não agradece pelo que temos. Amém? Então, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu gostaria de chamar os músicos.